Oi gente, eu sou a Ana Dentre Filhos e Calhamaços e no vídeo de hoje eu vim responder uma das tags mais famosas, que é a tag do 50%. Gente, essa é uma das tags que eu mais vejo o pessoal respondendo e também é uma das que eu mais gosto de responder. Então, todo meio de ano eu venho responder essa tag aqui no canal. Ela nada mais é do que uma análise, né, um resumo de como foram as minhas leituras no decorrer desse primeiro semestre. Entre as melhores, as decepções, ou as que me fizeram feliz, a que me fez chorar, enfim, vocês vão ver, são 15 perguntas, vocês vão ver que eu vou ficar olhando um pouco aqui para o lado, que é onde está o meu notebook, com as perguntas. Então, vira e mexe, eu vou olhar para ler as perguntas e venho mostrando para vocês os livros de acordo com as respostas. Eu tentei, gente, não repetir o máximo que deu aqui para não ficar algo sem graça, né? Porque um livro se encaixava em várias questões, mas eu fiz o máximo que deu para ao menos, no máximo, duas respostas, duas perguntas terem o mesmo livro, para não ficar muito repetitivo. Então, bora lá! Antes de qualquer coisa, se você gosta de vídeos assim com tags, deixa o like agora no começo do vídeo, se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito, e bora para a primeira pergunta. O melhor livro que você leu até agora? Já começa com tudo essa tag, né? E, gente, o melhor livro, eu acho que eu não poderia colocar outro, apesar de ter gostado de vários livros que eu li nesse primeiro semestre, mas esse daqui eu acho que eu fiquei mais empolgada, eu acho que se tivesse já continuação, era uma questão de eu pegar em seguida, provavelmente. Estou falando de Quarta Asa, da Rebecca Yarros. Gente, esse daqui realmente foi um livro que eu gostei bastante da história, dos personagens, do romance entre o casal, a questão dos dragões, que eu achei que não seria nada demais, assim, quando eu li que tinha dragão, eu falei, é só uma coisa a mais. Não, eu adorei a questão dos dragões aqui. Então, esse daqui foi o destaque para o primeiro semestre dentre as minhas leituras. Ele foi um favorito. Eu dei 5 estrelas e favoritei esse livro aqui. Segunda pergunta. A melhor continuação que você leu até agora? Assim, deveria ter lido mais continuações? Deveria. Até porque tenho muitas séries em andamento, como vocês bem sabem. Mas não li tantas continuações assim nesse primeiro semestre. Estou em dívida com as leituras de séries. Mas teve uma série que eu concluí, uma trilogia. Eu terminei o segundo volume no começo do ano, acho que foi em fevereiro, talvez. E terminei o terceiro em abril. Eu li junto com meu irmão essa trilogia, que é o Ciclo Aurora. Mas o livro da trilogia que eu vou trazer, que foi o destaque desse ano para mim, foi o segundo volume, Aurora Arde. Eu acho que esse daqui, vocês vão ver até pelas minhas marcações, eu não sei se vocês estão enxergando, porque é laranja. Eu marquei demais, foi um livro que fez a gente discutir bastante, né? Bastante coisa que veio à tona nas minhas conversas, né, com o meu irmão, quando a gente sentava para conversar a respeito do que a gente tinha lido na semana. Muitas coisas acontecendo, muita ação acontecendo, teve romance, teve novos casais sendo formados, muita coisa de quebrar a cabeça, sabe? Paradoxo temporal. Enfim, gente, eu gostei muito desse daqui. Me surpreendeu bastante essa trilogia de ficção científica. Como vocês sabem, não é um gênero que eu leio muito. Então, por falta de costume, né, eu mais assisto filmes ou séries do gênero, como eu já contei pra vocês, do que leio. Então, me surpreendeu muito o tanto que eu gostei dessa história. E esse daqui foi, então, a continuação que eu mais gostei de ler nesse ano, até o momento. Vamos ver. Já li mais uma continuação, inclusive acabei de gravar, mas foi em julho. Mas mesmo assim, essa daqui eu ainda achei melhor do que a que eu li agora.
mas foi uma a mais que eu já li, né? Já praticar essas continuações aí. Terceira questão. Melhor leitura de livro lançamento desse ano. Já lançamentos eu li alguns desse ano já. E eu acho que o que mais se destacou, assim, em questão do mistério, da escrita da autora, tanto é que esse livro vai aparecer em mais outra pergunta, é Lugar Errado, Hora Errada, da autora Gillian McAllister. Foi uma leitura que eu fiz junto com o Clube Entre Suspenses. Essa edição aqui é da Tag Inéditos, eu tinha recebido e não havia lido ainda o livro. Então o pessoal jogou lá o título para enquete pra gente votar. E esse daqui foi o vencedor. E eu gostei bastante que ele venceu, porque aí eu já era uma leitura da tag que estava atrasada. E, gente, gostei demais desse livro. Eu só não dei 5 estrelas, por causa de uma questão no finalzinho do livro, que eu achei que não me agradou tanto, mas a história eu achei sensacional, o mistério. Apesar de eu ter descoberto antes, eu descobri os maiores plots aqui do livro, fiquei bem contente que eu descobri. Gente, eu não me desanimo quando eu descubro os mistérios do livro. Eu não acho que isso estraga no final. Assim, talvez depende se a história seja fraca e o principal seja o plot, não sei, mas não é uma coisa que me atrapalha, não. Eu fico até contente quando eu descubro. E esse daqui eu descobri e eu achei sensacional. A questão aqui da personagem porque aqui é assim, a história é a seguinte, o filho da protagonista, aqui da nossa narradora, ele tá voltando para casa em determinada noite e ela o vê se aproximando da casa e de repente ele vai em direção a uma pessoa e mata essa pessoa. E ela não entende nada. Por que que o filho fez aquilo, né? O filho que sempre foi uma pessoa tranquila, ela não entendeu nada, porque qual o motivo dele ter feito aquilo. E ele acaba indo preso naquela noite, né? Levado pela polícia. Ela tá super nervosa, aflita do que fazer. E quando ela dorme e acorda, o dia seguinte não é o dia seguinte àquela noite. Ela percebe que o filho está ali livre e que aquilo tudo ainda não aconteceu. Ela está vivenciando o mesmo dia anterior em que aquele crime aconteceu, que o filho foi preso, enfim. E cada dia que ela acorda, ela vê que o tempo voltou ainda mais. Às vezes é um dia, às vezes é uma semana, um mês, enfim. E aí fica a questão, será que ela está voltando no tempo para descobrir o motivo dele ter feito aquilo, ou para tentar impedir de alguma forma? Então, eu achei muito legal essa questão dela voltar no tempo e os segredos dos personagens. Gente, gostei muito. Realmente foi um livro que me agradou bastante. Por pouco eu não dou 5 estrelas. E ele lançou no final do mês de janeiro. Né? Apesar de ter vindo pela tag no ano passado, ele lançou no finalzinho do mês de janeiro desse ano. Então ele foi o melhor lançamento que eu li nesse ano até o momento. Quarta pergunta. O livro mais aguardado do segundo semestre. Gente, essa pergunta foi meio difícil. Assim, eu fiquei pensando qual que seria. Não me vinha nenhum em mente, porque eu sempre, quando eu vou pesquisar para vocês os livros lançamento, é do mês seguinte, né? Então, assim, eu não conheço tantos títulos que vão lançar daqui 2, 3, 4 meses, sabe? Mas tem um que eu me lembrei que a editora comunicou já faz um tempo que vai lançar nesse segundo semestre, de tanto que o primeiro fez sucesso aqui, o pessoal estava com grandes expectativas, porque já lançou lá fora. É o segundo volume, é a continuação de Quarta Asa, da Rebecca Yarros, que lá fora se chama Iron Flame. Aqui no Brasil, não sei se já saiu um nome em português, mas a editora falou que vai ser lançado nesse segundo semestre. Então, esse título é o que eu mais aguardo no momento, com certeza. Então, esse vai responder essa pergunta. Não me vem em mente
nenhum outro título. Se vocês estão esperando algum outro livro que vocês sabem que vão lançar nesse segundo semestre, me deixa aqui nos comentários para eu me recordar. Às vezes eu me esqueci, né? Às vezes eu escutei e esqueci. Só me vem esse em mente e é um que eu aguardo bastante. Quinta pergunta. O livro que mais te decepcionou neste ano? Gente, sem dúvida, foi Todo Mundo da Minha Família Já Matou Alguém, do Benjamin Stevenson. Ele também foi uma leitura do Clube Entre Suspense. E o pessoal também teve a mesma sensação que eu. Era um livro que tinha tudo para ser algo interessante, porque logo no começo ele tem uma coisa diferente, que o personagem ele fala o que vai acontecer em cada página. Assim, na página 50, um personagem morre. Ou então, na página tal, vai ser anunciado alguma coisa, sei lá, sabe? Assim, é como se fosse spoiler. Só que no decorrer da leitura, você esquece os números das páginas. E você não vai ficar voltando lá pro começo para ficar lembrando. E mesmo assim, ele mesmo naquela página fala assim para você: se você se lembra do que eu falei no início, você sabe que nesse momento morreu alguém. Eu achei isso diferente, gostei bastante, assim, né, de algo que a gente não vê em outros livros de suspense, eu acho que eu nunca vi. Então, foi algo que já começou com essa surpresa, mas, gente, foi decepcionante o final pra mim, a revelação, tudo, foi algo bem, assim, fraco. Aqui o personagem, ele se junta à sua família num hotel, e nesse hotel aparece, né, uma pessoa morta e foi alguém ali, né? E tudo indica que possa ter sido alguém da família que matou essa pessoa. E aí, no decorrer da história, ele vai contando, né, o que o título fala, que todo mundo da família dele já matou alguém, então ele vai falando a morte correspondente a cada membro da família. Mas achei que o desfecho, gente, nossa, foi muito decepcionante. Foi algo assim que parece que o personagem tirou do nada. Do nada. Eu até usei como exemplo os livros do Sherlock Holmes, em que ele vai e descobre, e que o Watson fala assim: mas como você descobriu isso? Como você chegou nessa resposta? Só que o Sherlock Holmes, ele explica tintim por tintim, assim, bem detalhadamente como que ele chegou ali, né? Como se ele estivesse ensinando pra gente. E aqui não teve isso. Ele simplesmente falou que ele descobriu e a gente não sabe de onde ele tirou, sabe? Foi algo jogado pro céu. Então, não... Ai, gente, achei muito decepcionante. Eu dei 2,5 estrelas para esse daqui. E foi, acho que, a média mais baixa do clube. Foi dessa leitura aqui. Sexta pergunta. O contrário agora, né? O livro que mais te surpreendeu neste ano. E agora eu começo a dar aquela roubadinha. Mas não propositalmente, mas vocês vão entender que eu trago mais de uma resposta para cada pergunta, mas porque ficou difícil colocar só um livro para cada um aqui. E nesse daqui foi o primeiro. Coloquei 2 títulos, que a minha surpresa foi diferente para cada um. A Espera de um Milagre. Por que esse daqui me surpreendeu, do Stephen King? Porque eu já conhecia a história, eu já tinha assistido ao filme. E sempre que eu assisto ao filme, a adaptação, eu me desanimo um pouco para fazer a leitura do livro. Porque eu já conheço a história, então eu acho meio sem graça de ler. Não deveria me surpreender em nada. E foi totalmente o contrário, gente. Ele virou um favorito do Stephen King pra mim. Assim, se juntando ali a Mr. Mercedes, o Iluminado. Porque a história, ela é incrível. Apesar de eu já conhecer o filme, eu me peguei gostando muito, muito. É como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Como se eu estivesse conhecendo a história pela primeira vez. E mesmo assim, enquanto eu lia, eu conseguia ver as imagens do filme, via os personagens, né, correspondentes a cada um aqui, os atores, Tom Hanks, enfim. Então eu consegui enxergar as cenas porque o filme é muito semelhante, muito semelhante. Então eu achei, isso foi uma surpresa pra mim, ter gostado tanto de um livro que eu já havia assistido a adaptação. Sensacional essa história.
Quem não conhece, eu acredito que muita gente deva ter assistido ao filme, mas se você ainda não conhece, leia o livro ou assista ao filme, porque vale muito a pena. Essa história é muito boa. E a outra leitura surpreendente, ela me surpreendeu pelo final, né? Na revelação final, que foi o assassinato de Roger Ackroyd, da Agatha Christie. Esse daqui foi surpreendente. Não, aquele final foi totalmente inesperado. Aqui a gente tem mais um caso do Poirot e ele investiga a morte do Roger Ackroyd. O Roger, ele morre em sua casa e o Poirot logo pensa que o culpado é um daqueles que estavam dentro da casa no momento, né? E quem narra aqui é a história do Dr. Shepard, que é o médico da cidade. Então, quando a gente segue, né, com a narrativa do médico, o Poirot descobrindo as coisas, enfim, a gente vai acompanhando e quando a gente faz várias teorias. Eu tenho um grupo também de leitura da Agatha e todo mundo falou a mesma coisa, que foi fazendo várias teorias, foi desconfiando de todos os personagens ali e quando foi revelado realmente o culpado, foi uma surpresa enorme. Gente, eu fiquei chocada. Fiquei chocada realmente do quanto me surpreendeu. Dentro do projeto, eu já li 6 livros contando com esse daqui. E foi o que eu mais gostei até agora. Foi o Assassinato de Roger Ackroyd. Foi uma leitura muito boa e surpreendente. 7ª pergunta. Novo autor favorito que lançou seu primeiro livro neste semestre ou que você conheceu recentemente? E, gente, eu poderia citar aqui a Agatha Christie, porque eu comecei o meu projeto em janeiro desse ano. E eu só havia lido em outubro do ano passado, no finalzinho de outubro, com o clube, A Noite das Bruxas. Então, A Noite das Bruxas foi o meu primeiro contato com a autora. Mas eu tô me aprofundando cada vez mais, estou gostando cada vez mais, conhecendo, né, cada vez mais a sua escrita, a partir do primeiro livro que eu li em janeiro com o clube. Então, eu poderia trazer a Agatha Christie nessa resposta, mas como eu li o primeiro em outubro do ano passado, não sei se está valendo. Então, eu trouxe uma segunda opção, que é a Gillian McAllister, que eu conheci esse ano e, como eu falei agora há pouco, gostei muito da escrita dela. Ela escreve prendendo a gente e de uma forma que surpreende, que faz um mistério, que parece que você não está entendendo, né, aonde que vai levar, mas assim, ela escreveu de forma sensacional esse livro, então eu tenho vontade de conhecer outros títulos que ela escreveu. Tem aqui falando que ela é autora de 8 romances best-seller do Sunday Times e do New York Times, e os seus livros foram selecionados para os clubes do livro da Rachel Chu, da Reese Witherspoon e do Richard and Jude. Então, tenho vontade de conhecer outros títulos dela depois de ter conhecido nesse livro aqui. Então, acho que é uma ótima resposta para essa questão. Já que a Agatha Christie eu li no ano passado, então não vamos, né? Mas é uma autora que eu venho conhecendo cada vez mais nesse ano e que eu tenho aprendido a gostar muito dos seus livros também. 8ª pergunta. Livro mais diferente que leu até agora? Essa pergunta também não foi tão fácil. Um livro diferente, eu fiquei pensando que poderia trazer aqui para vocês. Pensei aqui em 2. Um deles é A Conspiração do Violino, do autor Brendan Slocum. Aqui a gente tem um livro com várias temáticas. Tem uma questão de... tem um mistério, porque o violino do personagem desaparece no começo do livro. Depois de uma apresentação dele, ele vai para o hotel e quando ele vai pegar o avião para voltar para casa, e quando ele chega em casa, ele abre o estojo do violino, o violino não está. E tem um aviso falando que ele tem que pagar tanto dinheiro para a pessoa devolver o violino para ele. Então tem esse mistério, né, por trás de quem roubou o violino, o que aconteceu com ele. E isso, o livro inteiro traz esse mistério. E traz também bastante de música, por isso que eu coloquei aqui que ele é diferente, porque não é uma temática que eu costumo ver, ou eu costumo ler, talvez, mas tem muitas músicas sendo citadas aqui. Também não sei se vocês vão conseguir ver.
o quanto de flag amarela eu coloquei aqui no livro, muitas dessas flags foram músicas citadas. Eu gosto muito de música, então eu destacava para eu procurar depois, né? Para saber, porque às vezes a gente conhece a música, mas não sabia o nome. E aqui são músicas clássicas, né? Que ele tocava em suas apresentações. Então tem bastante música sendo citada, tem muita coisa de música aqui no livro. E outra temática debatida aqui no livro é o racismo, porque o protagonista é um jovem negro e que teve bastante dificuldade por causa do tom da sua pele. Então, assim, tem várias temáticas o livro, mas essa questão da música eu achei bem diferente. Foi um dos livros mais diferentes que eu li nesse semestre. Acho que se encaixa bem aqui para essa pergunta. E outro livro que eu trouxe, que ele se encaixa por causa da forma como começa, foi Uma Família Feliz, do Rafael Montes. Ele começa de uma forma bem diferente, né, gente? Ele começa pelo último capítulo, ele começa pelo final da história. Então a gente sabe, logo no começo, né, a primeira coisa que nos é contado, que é o último capítulo, é que a Eva está enterrando uma menina e depois ela pega uma outra menina, coloca no carro e joga esse carro na estrada de frente para um caminhão. E tudo indica que ela acabou com a vida das duas. É isso que a gente já sabe no começo do livro. Então a gente sabe como que termina, porque o próximo, a Eva está viva, essas duas meninas estão vivas, é como tudo começa. Então o grande mistério do livro não é o que vai acontecer no final, é a motivação que levou a Eva a fazer a ocasionar essa tragédia, né? Então eu também achei que é diferente por causa disso, pela forma como começou. Então acho que esses dois títulos são os que mais se encaixam aí para essa questão. Nona pergunta. Seu personagem favorito mais recente? Gente, eu vou ter que colocar aqui o Hercule Poirot. Eu tenho uma coisa assim... Vocês sabem que eu gosto muito de suspense. O suspense policial, né, com investigações, me chama muita atenção. Eu gosto muito disso, gosto de ficar deduzindo, né, investigando junto com o detetive da história. Então, eu tenho uma coisa por gostar das pessoas, né, dos investigadores, dos detetives, dos inspetores, enfim. E o detetive Poirot me conquistou, tem me conquistado bastante nesses primeiros livros do projeto. Que eu trouxe aqui para vocês, né? Vou até pegar de volta para ilustrar. Que esse daqui foi um livro do Poirot. E ele é divertido, ele traz humor. Aqui mesmo eu contei para vocês no vídeo de leituras que ele é vizinho do Dr. Shepard. E ele tá com uma abobrinha pra cima. Olha isso, ele tá com uma abobrinha pra cima porque ele tava estressado. E essa abobrinha cai do lado do Dr. Shepard no quintal. E aí ele sobe ali no muro pedindo desculpas pelo que ele fez, porque ele tava estressado, enfim. Então tem essa questão de humor em torno do personagem e ele falando bastante assim, pela forma como ele fala também, que a pessoa tem que usar mais a sua massa cinzenta. Eu acho muito legal isso. Então eu acho que o personagem de todos os livros que eu li, o que mais se destacou, talvez por ser em vários livros, né, que ele já apareceu, acho que foram 3 nesse semestre. Então eu acho que o destaque vai para o Hercule Poirot. Foi o novo detetive que me conquistou desses suspenses policiais que eu costumo ler. 10ª pergunta. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre? Eu fiquei pensando, gente. Eu tinha um em mente porque foi o último que eu li no semestre, que foi De Volta para Casa, da Karen White. Tem vlog aqui no canal. Vou deixar nos cards para quem quiser conferir. Esse é um romance, é um drama familiar. E então ele vai focar bem nos conflitos ali da família. A personagem, ela estava 15 anos afastada da casa da família porque a sua irmã havia fugido com o seu namorado e depois eles acabaram, né, se casando, formando uma família. Então, fazia 15 anos que ela não via a sua irmã, nem o Joe, né, que é o nome do antigo namorado dela. Ela ficou com bastante mágoa, rancor e não voltou. Até que a sua irmã liga para ela numa madrugada falando que o pai estava morrendo para ela voltar.
Então foi assim, por esse motivo que ela acabou voltando, por causa do pai que estava muito mal. E aí a gente vê então ela ali de volta na casa da família, tentando se reaproximar, tentando esquecer essa questão. E a narrativa é feita por 3 membros da família, ela, pela irmã e pela sobrinha. Então a gente vai conhecendo um pouco a família inteira, ali as questões que as afastaram e que também podem ser motivos de as aproximarem novamente. Então, assim, quando envolve família, pra mim, é uma coisa que me pega. Vocês sabem, eu já falei várias vezes. Então, esse daí foi um livro que eu me emocionei. E outro que eu lembro de ter me emocionado também foi Vergonha, da Brittany Cherry. Eu li em janeiro. Tem uma cena que eu lembro, assim, eu acho que eu me emocionei em mais de uma cena, mas teve uma com certeza que é a que envolve o cachorro, que é outra coisa também que me faz chorar em histórias, é quando acontece alguma coisa com um cachorro, que acho que porque eu tenho, né, a Mia, então é alguma coisa que parece que eu estou sentindo na pele. Então esse daí eu lembro de ter chorado bastante nesse momento do livro. Então esses dois foram 2 exemplos de livros que me fizeram chorar nesse primeiro semestre. 11ª pergunta. Um livro que te fez feliz nesse primeiro semestre. Eu coloquei 3 livros para essa pergunta. São felicidades diferentes. Vou explicar por quê. Trago de volta aqui o Assassinato de Roger Ackroyd, que me deixou feliz porque eu adoro quando algo totalmente inesperado num suspense. Assim, quando eu sou totalmente enganada, que eu gosto muito de tentar descobrir. Então eu fico ali, né, tentando ler nas entrelinhas da investigação ali do Poirot, vai que ele tá dando algumas dicas, ele sempre dá algumas dicas. E fui totalmente enganada no final. Então, esse tipo de livro me deixa feliz. Livros assim eu fico contente de ler. Outro livro que me deixou muito feliz foi o do Harlan Coben. Por quê? Não foi nem pela história de Eu Vou Te Encontrar. Tem vlog aqui também, vlog de lançamento. Também vou deixar nos cards para vocês conferirem. Não foi nem pela história. Foi por eu ter lido um livro do Harlan Coben, que é o meu autor favorito, gente. Vocês sabem, se vocês me seguem aqui há um tempo, que eu tive o projeto de ler todos os livros do Harlan Coben. E eu li todos. E esse daqui foi lançamento desse ano, de março. E fiquei super contente por isso, por estar lendo um novo livro do autor. Então, realmente era um momento de alegria, né? Então, por esse motivo, eu fiquei muito feliz lendo este livro aqui. E outro que eu trouxe, e como eu não sabia se valia assim, apesar de ser um livro, mas não um livro de história, Myrtle. Esse daqui realmente me fez muito feliz nesse primeiro semestre. É um livro de enigmas. Ó, vou passar aqui para vocês verem, ó, como que ele funciona. A gente tem que descobrir quem que é. Eu estou nesse daqui, no 42 agora. Esses daqui eu já fiz, ó. A gente tem que descobrir quem é o assassino, qual arma ele usou e o local do assassinato. É um misto de Enigma de Einstein com o jogo de tabuleiro detetive, para quem já ouviu falar, para quem já jogou. Eu joguei muito com os meus primos, com meu irmão. A gente tinha esse jogo, a gente adorava jogar. Então, e eu descobri o Enigma de Einstein na escola, fiquei apaixonada. Então, gente, um misto desses dois só podia me agradar. E eu fiquei muito feliz quando eu soube desse lançamento aqui. Comuniquei vocês num vídeo de lançamentos. Eu sabia que eu ia amar, realmente estou amando. Estou indo aos poucos para ele não acabar logo e eu ficar, né, a ver navios, porque há outros livros Myrtle por aí, outras edições, outros volumes lançados lá fora. Vamos ver se a Intrínseca vai trazer pra cá também, tomara que traga. Mas enquanto isso eu vou resolvendo aos poucos. Esse daqui foi o livro que mais me deixou feliz nesse primeiro semestre. 12ª pergunta. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Eu também fiquei pensando, gente, qual adaptação me fugiu. Todas as adaptações que eu tinha assistido
nesse semestre. Aí eu me lembrei, eu assisti Instinto Materno, que achei uma boa adaptação, assisti o novo filme, né, que lançou esse ano com a Anne Hathaway. Eu aluguei, achei uma boa adaptação, achei um bom filme. Assisti A Grande Ilusão, que é a adaptação deste livro aqui do Harlan Coben, é uma minissérie. Acho que tem 6 episódios, se não me engano, 6 ou 8 na Netflix. Foi uma ótima adaptação também. A história é muito boa, surpreendente. É um exemplo de história do Harlan Coben que, quando você chega no final, muito possivelmente você vai ser surpreendido. Então, gostei muito aqui da história. Resumidamente, no começo do livro, a mulher está enterrando o marido e quando ela volta para casa, a sua amiga dá a ideia de colocar uma câmera escondida na sua casa, agora que o marido dela morreu, só tá ela e a filha, e ela precisa sair para trabalhar, vai deixar a filha a maior parte do tempo com a sua babá. A amiga fala: coloca essa câmera escondida para ficar de olho no que acontece enquanto você estiver fora. Ela colocou a contragosto, né? E quando ela visualiza um dia as imagens daquela câmera, ela fica chocada, porque ela vê um homem de costas que se parece muito com seu marido. Só pode ser o seu marido ali. E ela fica assim, mas não pode ser, eu enterrei meu marido, né, agora há pouco. Ele tá morto. Será que ele tá vivo? Quem será que então foi enterrado? Então ela fica nessa paranoia. Aliás, a gente fica mais na paranoia do que ela. A gente não sabe o que está acontecendo ali. Será que ele não morreu, afinal de contas? Quem é aquele homem? Então, assim, o mistério todo fica acerca disso. E é sensacional o final do livro, muito bom. E a adaptação muito boa também. Vejam, disponível na Netflix. E, gente, eu assisti uma outra adaptação, só que eu também não sei se tá valendo. Por quê? Porque eu não li o livro. Ele vai ser lançado nesse segundo semestre. E assim, aí vocês me falam, então olha aí, você sabe que vai lançar, então você também tá esperando? Eu não tô esperando com tanta, assim, expectativa quanto aquele outro. Porque eu já assisti a adaptação, então, como eu falei, né, eu me desanimo um pouco. Que é Save Me. Save Me é o nome do livro, né? Mas o nome da série é Maxton Hall. E é uma série que está disponível no Prime Video. Eu acho que pode-se dizer que é um romance jovem adulto, ou então um Dark Academy, não sei. Porque se passa na época de escola, e o casal ali, eles estudam na mesma escola, e enquanto a protagonista tá ali naquela escola de elite, porque ganhou uma bolsa, o personagem masculino, super rico, de uma das famílias mais ricas ali, da região, da cidade, enfim. E eles acabam, então, se apaixonando. E eu achei muito bonitinho, gente. Eu achei muito bonitinho aquela série. Gostei muito. E então acho que, né, se encaixa, né, nessa questão aqui, apesar de eu não ter lido o livro, é uma adaptação. Mas não posso dar minha opinião quanto à semelhança da história. Não sei se ela é exatamente fiel à história do livro, mas que a história da série é boa, eu gostei. 13ª pergunta. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Em vídeo teve muitos livros que eu gostei de falar a respeito aqui com vocês, mas destaquei uma que eu fiz escrita, que eu não fiz tantas escritas esse ano lá no Instagram, mas eu fiz uma que eu gostei, que foi O Bebê de Rosemary, do autor Ira Levin. Foi outra leitura que a gente fez no Clube Entre Suspenses, mas foi no ano passado. E há vários temas debatidos aqui no livro, mas, assim, bem resumidamente, a gente tem a Rosemary que está se mudando com o seu marido para um prédio antigo, mas bem famoso. O sonho dela era morar ali. Só que tem muitos segredos aquele prédio, tem muitas coisas que aconteceram ali, coisas negativas, coisas ruins, e que quando eles começam a morar ali, as atitudes dos vizinhos começam a se tornar meio esquisita, principalmente depois que ela engravida. Então, a gente vai ver essa questão da maternidade, como ela é para a mulher, como ela mexe, né, com a mulher. E fora isso, muitas coisas ali
por trás, enfim. E o final também, muita gente não gosta do final. Eu acho que ele é justificável entre aspas, assim, entre muitas aspas. É meio esquisito, mas eu acho que foi compreensível, pelo menos pra mim. É um clássico interessante de conhecer a história e recomendo para vocês que ainda não conhecem. Então acho que essa foi uma das resenhas que eu mais gostei de fazer esse ano. Pergunta número 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou nesse ano? E, gente, não há dúvidas. Espera aí que eu vou pegar ele aqui, porque ele já apareceu. Sem dúvida nenhuma, Quarta Asa, da Rebecca Yarros. Olha só esse corte. Gente, não tem livro que tenha entrado na minha estante esse ano mais bonito que esse daqui. E estou muito animada em ver como que vai ser a continuação. Aliás, tem muitos livros assim com esse corte desenhado sendo lançado, né? Muito legal. Acho muito bonito isso. Então esse daqui foi o livro mais bonito que entrou para minha estante esse ano, até o momento. Última pergunta, gente. 15ª pergunta. Quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano? Sempre que eu leio essa pergunta, eu penso assim, gente, tem muitos livros que eu quero ler esse ano ainda. Mas assim, vamos lá. O que eu preciso ler? Eu gostaria muito de ler as leituras dos meus projetos, que eu tenho, né, estipulado já na minha listinha. Os da Agatha Christie, que está tudo em dia. Até então, a gente leu todos direitinho por mês. Tem mais 6, né? Então, para ler da Agatha esse ano. Os do Stephen King, que eu dei uma mexida na lista, né? Eu não estou fazendo a leitura de acordo com a que eu montei no final do ano passado, porque eu estou atrasada com a série do Pistoleiro. Ai, como é que é o nome? A Torre Negra. Nossa, fugiu. Estou atrasada com a série da Torre Negra. Era para eu ter lido, acho que no meio do ano passado, o 3º volume. E eu não consegui finalizar, porque é uma história que não tá me ganhando, gente. Não tá me prendendo. Mas assim, não desisti. Eu não desisti. Eu vou continuar a leitura da série. Porque eu quero saber, né, o que vai acontecer. Mas então, por causa disso, atrasou um pouco, porque já era para eu ter lido o 4º volume. E o 4º volume é um calhamaço de mais de 900 páginas, se não me engano. Então, assim, por isso que eu acabei adiando, porque eu tinha certeza que se eu não conseguir ler o 3º volume, que é menor, eu achei que se eu pegasse o 4º para ler desse tamanho, ia acabar atrasando muito as outras leituras do autor. Então, passei outras na frente. Enfim, o projeto do King gostaria de ler, tirando esse 4º volume, gostaria de ler todos os outros que eu coloquei na lista para esse ano. Quero muito ler os livros da tag que estão atrasados, da tag Inéditos. Esse ano eu me atrasei bastante com as leituras da tag. Então quero fazer as leituras de todos os livros que vieram na caixinha desse ano até o final. Mas tirando essas leituras de projetos e da caixinha que eu assino, tem um livro que eu estou muito curiosa, que é A Loucura do Mel. Muita gente, quando eu postei assim, falou: leia porque você vai gostar, esse livro é muito bom. Eu vi vários elogios, então eu fiquei muito curiosa. Eu comprei logo que lançou. Na verdade, eu comprei na pré-venda, em e-book. Porque eu falei dele pra vocês no vídeo de lançamentos, e no vídeo eu já tinha colocado na minha lista, né, na minha wishlist, e quando eu fui ver, ele tava super barato por ser um lançamento, então eu acabei comprando na pré-venda, aproveitando essa promoção, e acabei não lendo até o momento. Eu acho que isso foi em março. Então é um livro que eu estou curiosa para fazer a leitura, então acho que esse daí eu gostaria de ler esse ano, né? Até o final do ano eu gostaria muito de ler. E acho que são esses, gente. Tem muitos livros que eu quero ler. Quero ver se eu leio quando lançar a continuação de Quarta Asa também. As continuações, quero ler mais continuações, né? Das séries. Ticar, né? Mais algumas ali da lista. Então, tem muitos livros aí que eu quero fazer a leitura. Me conta vocês aqui nos comentários
qual o livro que vocês querem muito ler até o final desse ano. E quem quiser responder a tag aqui nos comentários, compartilhar algumas respostas comigo, vou adorar saber as respostas de vocês. Se vocês responderem em seus canais, enfim, me marca para eu ver depois. Eu gosto muito de assistir essa tag feita por respondida por outras pessoas. Então, espero que vocês tenham gostado das minhas respostas. Eu vou ficando por aqui, então. Até o próximo vídeo, gente.